Pais que oram pelos filhos. Nós sabemos da realidade, irmãos, e da responsabilidade que nós, como pais, temos com os nossos filhos. Muito mais que educar os nossos filhos para o mundo, que isso é um fato, mas também formar homens e mulheres para Deus. Sabemos também que cada filho, meu irmão, minha irmã, tem suas características diferentes. E olhando para a realidade que nós temos hoje, vivendo num tempo de hoje, nós deparamos com as dificuldades. Se eu chamasse alguém aqui, algum casal, que já tem um tempo de caminhada, vai falar para a gente que era muito mais fácil criar os filhos antes do que é hoje criar os nossos filhos. Porque criar, irmãos, a gente até cria. Mas como está difícil hoje em dia educar os nossos filhos, diante de tudo aquilo de contrário que nós temos, aquilo que o mundo hoje tem entrado na nossa casa e na nossa família, sobretudo sobre os nossos filhos. Irmãos, eu sei da realidade do meu filho. Eu não sei da realidade que cada um aqui passa, amém? Parece uma frase bastante repetitiva, mas é uma realidade. De fato, a gente não sabe, não conhece a realidade de cada um que está aqui. Eu não sei a realidade do que você tem passado na sua casa, com a sua família. Eu não sei da realidade, esse grupo de oração não sabe da realidade que você tem passado com os seus filhos. Talvez você não tenha passado nada. Talvez você tenha passado há muito tempo, desde quando ele nasceu, tem passado por todas as dificuldades. Mas uma coisa eu tenho certeza, meu irmão, minha irmã, tudo pode ser mudado pela força da oração, amém? Tudo pode ser mudado pela força da oração. E creia nisso, meu irmão, creia nisso, minha irmã. Toca o seu irmão do lado, toca o seu irmão do lado e fala isso para ele. Você crê nisso? Você crê que tudo pode ser mudado pela força da oração? Por que eu estou falando isso, meu irmão? Porque, como eu disse, o tema hoje proposto para nós é pais que oram pelos filhos. Se eu e você, nós não cremos que tudo pode ser mudado pela força da oração, de nada vai valer essa pregação. Estaríamos aqui em vão. Porque o tema proposto é esse, pais que oram pelos filhos. Se eu e você, nós não cremos que de fato tudo pode ser mudado pela oração, então estamos aqui à toa. Mas eu creio, irmãos, aqui tem um povo de fé, eu tenho certeza que nós não estamos aqui à toa. Amém? Quem trouxe a palavra de Deus, pega comigo lá no Antigo Testamento. A gente vai começar por essa passagem, irmãos. Lá em Jó, capítulo 1. A palavra que o Maciel nos enviou, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, mas a gente vai iniciar com essa passagem. Lá em Jó, capítulo 1, versículos de 4 a 5. Amém? Jó, capítulo 1, capítulos 4 a 5. Todo mundo trouxe a Bíblia, sim ou não? Quem trouxe a Bíblia, levanta a mão para me ver. Glória a Deus, irmãos. Quem não trouxe, traga a palavra de Deus, que ela é muito importante para nós, amém? Não fique acanhado, não fique com vergonha, não fique sem jeito, porque o mundo aí fora, irmãos, eles não têm medo e nem vergonha de mostrar aquilo que para eles é importante, amém? E como diz lá em Efésios 6, versículos 10 e diante, vai dizer o seguinte, que a espada do Espírito é a palavra de... A espada do Espírito é a palavra de Deus. Essa é a nossa arma, irmãos. Quando você vir para esse grupo de oração, traga a sua palavra de Deus, amém? Jó capítulo 1, versículo 4 e 5 diz assim: os filhos de Jó costumavam fazer banquetes, um dia na casa de cada um, e convidavam as 3 irmãs para comer e beber com eles. Quando terminavam esses dias de festa, Jó os mandava chamar para purificá-los. Ele madrugava e oferecia um holocausto para cada um deles, pensando, talvez meus filhos tenham pecado, ofendendo Deus em seu coração. E Jó
fazia assim todas as vezes. Amém? E Jó fazia assim todas as vezes. Irmãos, olhando para essa leitura, quando eu preparava a pregação, quando eu preparava para estar aqui essa noite, quando eu olhava, vasculhava e via na palavra de Deus, a gente olhando para a realidade, a gente não vai aprofundar em Jó, porque a pregação não é esse o tema, mas a gente vai reparar, meu irmão, que era uma família que sempre estava unida, os irmãos se reuniam, estava sempre unido, estavam sempre ali. Jó era um homem que tinha muitas posses, que tinha muito dinheiro. Talvez como muitas famílias, independente da questão financeira aqui. Uma família que se reúne, que muitas das vezes os filhos, olhando para a realidade de hoje, isso é importante, irmãos, a gente se identificar com a palavra, para a realidade de hoje. Quantas e quantas vezes os filhos nossos não se comportam assim? E a palavra não está dizendo que está fazendo nada muito de errado, não. Eles se reuniam, eram irmãos, para comer, para beber, o pai tinha dinheiro. Mas o interessante, irmãos, que todas as vezes que os filhos de Jó voltavam para casa e ele mandava os chamar, Jó tinha uma preocupação. Jó tinha uma preocupação com eles, irmãos. E qual que era a preocupação de Jó? A preocupação de Jó era para ver se seus filhos e filhas não tinham ofendido o coração de Deus. Não tinham ofendido o coração de Deus. Não tinham cometido nenhum pecado contra Deus. Não cometiam nenhum pecado contra Deus. E qual tem sido, meus irmãos e minhas irmãs, a nossa preocupação como os pais nos dias de hoje? Nós que somos pais, qual é o tipo de preocupação que nós temos enfrentado com os nossos filhos? Qual que é a preocupação, meu irmão? Qual que é a preocupação, irmã, que eu e você nós temos enfrentado com os nossos filhos? Será que diante dos desafios que nós temos com os nossos filhos, nós nos colocamos como Jó? Será que nós temos a mesma preocupação de Jó? Todas as vezes que os filhos dele saíam, Jó oferecia sacrifícios para cada um deles. E era de madrugada, meu irmão, era de madrugada, minha irmã. Era de noite. E ele fazia assim todos os dias, e a pergunta que não quer calar é essa: qual tem sido a nossa preocupação e o que nós temos feito em relação aos nossos filhos? Qual tem sido a nossa preocupação? Qual tem sido a nossa disponibilidade de pais e mães? Será que nós temos sido homens e mulheres, pais de oração, que de fato oram pelos seus filhos? Pois olhando para esse contexto, sabemos que para a conversão de Santo Agostinho, sua mãe teve que dobrar o seu joelho por 30 anos. Eu quis trazer essa referência, irmãos, quando preparava a pregação, para essa realidade. A palavra em Jó vai dizer que todas as vezes ele rezava, todas as vezes ele fazia o sacrifício para os seus filhos. E quando nós olhamos para a realidade de Santa Mônica rezou para Santo Agostinho durante 30 anos. Não foi 30 dias, e nem 30 meses, nem 30 horas, irmãos. Foi durante 30 anos que Santa Mônica rezou pela conversão de Santo Agostinho. E nós sabemos quem foi Santo Agostinho, bispo e doutor da igreja. Quanto mais depois essa mulher não deve ter orado por ele, quanto mais ela não deve ter dobrado o seu joelho por ele. E há quanto tempo nós temos rezado pelos nossos filhos? Quanto tempo, meu irmão? Quanto tempo, minha irmã? Você, eu, nós temos orado pelos nossos filhos?
Como eu disse, Jó fazia isso todas as vezes. Santa Mônica durante 30 anos. E nós, quanto tempo nós temos orado pelos nossos filhos? Somente quando nós vimos no grupo de oração? Somente quando nós vamos à missa, e lógico, a Santa Missa é a maior das intercessões, e temos que orar mesmo. Mas as realidades de hoje são diferentes, meus irmãos. A realidade de hoje são diferentes. Se antigamente se orava muito mais agora, porque o tempo de hoje é muito perverso. É muito perverso. Hoje de tarde eu recebi do ministério que eu sirvo hoje, esqueci de falar, eu sou do Ministério Fé e Política, então a gente recebe algumas mensagens e lá tem uma filósofa, eu não esqueci o nome dela agora, que eu ouvi muito rapidamente, saía do serviço. E ela dava palestra numa universidade, numa escola particular. E lá ela fazia uma crítica ferrenha àqueles que defendem a família. Aqueles que defendem a família. E a questão era, será que aqueles pais sabiam o conteúdo que seus filhos estavam ouvindo naquela escola? Aonde o dinheiro daqueles pais, que era uma escola particular, estava sendo empregada. Os diretores levavam aquela mulher para chegar lá e criticar a família. Os alunos estavam escutando todo tipo de besteira a respeito da família. Criticando aqueles que defendem a instituição. Por isso a preocupação de Jó quando os filhos dele saíam, ele não sabia o que estava acontecendo. E essa deve ser a nossa preocupação, meus irmãos e minhas irmãs. Quando os nossos filhos saem, meu filho ainda não tem idade. Mas o que eles têm vindo no computador, nós temos que se interessar por isso. Será que aquilo que nossos filhos estão fazendo tem ofendido o coração de Deus? Será que isso tem ofendido o coração de Deus? Porque deixa eu falar uma coisa para vocês, irmãos. Antigamente era uma coisa muito simples os filhos pedirem a bênção para os pais. Era a coisa mais normal do mundo. A gente morava lá em Potim, numa chácara, que era do nosso tio. A gente morava de favor lá. Ele é espanhol, então era uma cultura deles lá. Chegar, ele tinha que dar bênção para ele, dar 3 beijinhos no rosto. E aí se não fizesse isso, não é verdade? Ele lá e xingava minha mãe. Olha, seus filhos são mal educados. Era uma coisa, irmãos, tradicional. Que tem se perdido hoje em dia no meio das nossas famílias, nem isso mais, em alguns lugares tem, porque o filho tem vergonha de pedir a bênção para o pai, para a mãe, ou o responsável, porque hoje em dia tem voz que cuida dos seus netos. Mas era uma coisa mais normal do mundo, meu irmão, minha irmã, se pedir a bênção para o pai, a bênção para a mãe. Antes de sair, antes de dormir, depois que levanta. O Papa Francisco, em uma das suas audiências a respeito da família, ele dizia, olha, me alegro muito com todo tipo de oração, desde que seja agradável a Deus. Mas ele dizia sobre a bênção, ele falava, vejo com muita alegria e também desconfiança de saber se ainda receber a bênção do Pai ou pedir a bênção ainda acontece nos nossos dias. Dizia ele, penso que pedir a bênção já é uma forma de oração. Irmão, uma simples bênção que eu e você damos para os nossos filhos já é uma bênção, já é uma forma de oração. Porque deixa eu falar, meus queridos, você já deve ter ouvido isso. E eu já ouvi também muitas vezes que a palavra tem poder. Se tem a palavra tem poder de abençoar, a palavra também tem poder de amaldiçoar. Então quando você abençoa o seu filho, sua filha, sua neta ou seu neto, você está derramando graça na vida dele. Você está derramando graça na vida dele. Santa Mônica não descansou até que Deus atendesse sua oração. O seu joelho, o nosso joelho, já estão com calos? Já, irmão? Pergunta aí para o seu irmão, pergunta para a sua irmã aí, fala assim para ela, seu joelho já está com calo de tantos rezar pelo seu filho? Pergunta para ela.
Já está, meu irmão? Já está, minha irmã? É preciso criar um calinho aí. É preciso criar um calinho aí. Será, meus irmãos e minhas irmãs, que a nossa oração ela tem surgido efeito? É uma outra questão que eu queria abordar com vocês aqui nessa noite. Porque talvez você pode olhar e falar assim, irmão, mas só eu rezo em casa. Ou você como marido pode dizer, só eu rezo em casa. Irmão, se um dentro da casa lê a palavra de Deus e proclamar, irmão, a graça de Deus acontece. A graça de Deus acontece. Não fique esperando muitas vezes o casal estar rezando, sabe, o marido e a esposa se reunir para orar, que às vezes não acontece isso. Você mãe, você pai, se você é o único que vem para o grupo de oração, se você é o único que vai para a Santa Missa e tem rezado pela sua família, creia que a graça de Deus vai acontecer. Se você tem orado pelos seus filhos, creia que a graça de Deus vai acontecer, irmãos. Porque eu tenho uma convicção no meu coração, mesmo que você não veja a conversão do seu filho, que você não veja a conversão da sua filha ainda em vida, você pode ter certeza, meu irmão, que a sua oração não foi à toa. Você pode perder fisicamente seu filho e sua filha para as drogas, para o mundo, mas você mais para frente vai ganhar uma alma para Deus, amém? Amém? Glória a Deus, é isso que nós temos que crer, irmãos. Como Santa Mônica foi 30 anos, ela podia correr o risco de morrer sem ver a conversão de Santo Agostinho. Mas ela não desistiu, ela persistiu, irmãos. Por isso cabe a cada um de nós a persistência, a fidelidade, a perseverança de estar rezando pelos nossos filhos, pelas nossas filhas. Pega comigo lá em Lucas capítulo 9, versículo 37. Lucas 9, 37. Agora nós vamos adentrar, irmãos, aquilo que o nosso irmão Maciel pediu. Para a gente compreendermos um pouco mais a importância da oração dos pais para os seus filhos. Amém? Se você encontrou, glória a Deus. Se não, anota aí, pra gente, porque o tempo voa. No dia seguinte, quando desceram da montanha, uma grande multidão foi ao encontro deles. Um homem gritou do meio da multidão: Mestre, eu te peço, vem ver o meu filho, pois é o meu único filho. Um espírito o ataca e de repente solta gritos e o sacode e o faz espumar. Eu pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Jesus disse: ó geração sem fé e pervertida, até quando devereis ficar com vocês e ter que suportá-los? Traga o menino aqui. Quando o menino estava se aproximando, o demônio jogou no chão e o sacudiu. Então Jesus o ordenou ao espírito mau e curou o menino. Depois o entregou ao seu pai. Todos ficaram admirados com a grandeza de Deus. Amém? Todos ficaram admirados com a grandeza de Deus. Irmãos, olhando para a leitura, onde eu e você, nós temos ido pedir socorro. Onde eu e você, como pais e mães, nós temos ido pedir socorro diante das aflições com os nossos filhos. Porque deixa eu falar, irmãos, quando nós olhamos a palavra de Deus que nos foi dirigida agora, a gente repara, irmão, que aquele homem, ele já tinha pedido oração para os discípulos de Jesus. Olha, Senhor, já pedi oração para eles, mas não aconteceu nada.
Olha aquele homem, irmãos, ele nem chegou com as suas próprias palavras pedir para Jesus curar o seu filho. Eu não sei na sua tradição, mas na minha vai dizer o seguinte: ele se aproximou, ele falou: olha, Senhor, venha ver o meu filho. É lógico, meu irmão, que esse homem ele não é bobo nem nada. Ele sabia a quem ele estava recorrendo. Ele sabia a quem ele estava recorrendo. Ele sabia que só em nome de Jesus o filho dele podia ser curado, libertado e restaurado. E o meu e o seu filho, meus irmãos, só pode ser curado, libertado e restaurado se não for, não por outro nome, se não for pelo nome de Jesus. E a pergunta que eu faço para vocês mais uma vez: aonde nós temos ido buscar a salvação para os nossos filhos? Você fala: irmão, eu já estou no grupo de oração, tá, irmãos? Glória a Deus. Mas se trouxer seu filho e sua filha aqui, irmão, seu problema não for resolvido, você vai atrás de quem? Nós vamos atrás de quem? Porque eu tenho a certeza, irmão, que por várias vezes, se eu perguntar para esses irmãos que estão aqui, por várias vezes, muitas pessoas trouxeram seus filhos e a graça de Deus não aconteceu no primeiro momento. Não aconteceu no primeiro momento. E muitos não tiveram a paciência de esperar e foram buscar soluções em outros lugares, em outros nomes, que não é o nome de Jesus. Aquele homem fez a coisa certa. Ele viu que os discípulos não resolveram o problema dele. Ele foi atrás de Jesus. E nós temos ido atrás de quem, irmãos? Já viu falar das demoras de Deus? Porque às vezes, meu irmão, quando eu e você nós nos colocamos de joelho para orar pelos nossos filhos, irmão, eu tenho certeza que a graça acontece. Mas ao mesmo tempo, eu e você, nós também somos transformados por essa oração. Não é só o seu filho que recebe a graça, não é só a sua filha que recebe a graça, nós recebemos a graça por inteiro. Muitas vezes, querido, a sua oração para o seu filho é uma intercessão para você também. Começa a mudança nos pais a partir da oração. Quantas e quantas vezes nós não ouvimos isso, irmãos? Que a família foi totalmente transformada a partir do problema que passava com o filho, passava com a filha, e ali foram buscando, e primeiro Deus transformou a vida dos pais. E a partir da mudança da vida dos pais, que se transformaram em grandes intercessores pelos seus filhos, a vida dos filhos também foram modificada, também foram mudada, e ali houve a graça, houve a conversão. Mas como dizia lá no início, irmãos, é necessário crer. É necessário crer, irmãos. Quantas e quantas vezes, irmãos, há mais ou menos 15 anos que eu estou na renovação, por volta de 15 anos, e todas as vezes que se prega, irmãos, sobre falar de oração dos pais pelos seus filhos, eu cansei de ouvir, talvez você também já cansou de escutar isso, que não tem oração mais poderosa que a oração do pai e da mãe para os seus filhos. Sabe por quê, irmãos? Porque você conhece ele melhor do que o Maciel, melhor que os irmãos que estão aqui, que muitas vezes rezam para os seus filhos. Eles podem até orar, irmão, mas só você, mãe, só você, pai, conhece de fato aquilo que está no seu coração e sabe as causas pelo qual seu filho tem que ser libertado. Por isso que não há intercessão melhor do que o dos pais. Irmãos e irmãs, não tenham medo de estender a mão sobre seus filhos, clamar sobre eles o batismo no Espírito, clamar sobre eles a cura, a libertação. Não tenham medo, irmãos, porque o mundo lá fora não tem medo. Como dizia, está vendo uma abençoada dessa que recebe lá quantos mil para fazer uma palestra, para entrar dentro de um colégio que talvez pode ser até um colégio com fundo religioso, vai se saber, porque eu já recebi muitas informações a respeito disso também, que em colégios que muitas vezes se dizem católico, por medo de se perder o dinheiro da prestação, deixa se permitir tantas coisas lá dentro. E lá, irmão, eles vão doutrinando, e às vezes nós como pais temos vergonha, não conseguimos orar pelos nossos filhos, não cremos no poder que Deus deu para cada um de nós, como pais e mães. Irmão, nós temos que tomar posse da graça de Deus. Nós temos que tomar posse. Eu disse no começo e perguntei:
Você crê que tudo pode ser mudado pela força da oração? Sim ou não? Vocês responderam que? Sim. Então, irmãos, tudo. Quando fala tudo, irmão, é tudo, não é nada pela metade. E se não aconteceu agora, vai acontecer mais na frente, irmão, porque tudo tem o tempo de Deus. Tudo tem o tempo de Deus. Uma vez eu fui prestar prova, irmãos. Fui prestar prova para trabalhar de agente penitenciário, que inaugurou lá no Putim, uma cidade pequena na época, com 6, 7 mil habitantes, que hoje é a cidade que mais cresce no Vale do Paraíba, proporcionalmente, já estamos com 25 mil pessoas. Então abriu-se a possibilidade de quem morava lá fazer a prova e poder passar no cadeão. E lá vamos nós, irmãos, lá para São Paulo fazer a prova, glória a Deus. Para quem já fez a prova, irmãos, você pode gabaritar a prova, mas se você passar para o gabarito errado, você se ferra. E no nervosismo de perder a hora, de perder o metrô para vir embora, que os outros colegas nossos, às vezes terminam, eu nunca fui para São Paulo de metrô, eu falei, vou correr aqui. E na hora de passar para o gabarito, irmãos, eu passei mais ou menos 6 questões erradas. Quando eu percebi, eu já estava em sequência, uma errando a outra. E vou lá repetir, eu vou lá corrigir a prova. Eu tinha que fazer 60 pontos, acertar 60 questões, no mínimo eu tinha que acertar 60 questões, para poder passar e depois continuar. Eu acertei 59, irmãos. Acertei 59. Uma das que eu errei estava nas que eu passei errado para o gabarito. Na prova eu acertei, no gabarito estava errado. E as outras 4, 5 que eu passei errado, eu errei tanto na prova quanto no gabarito. Só, irmão, mas o que isso tem a ver? Você errou, você estava nervoso. Talvez você pode dizer isso, irmãos. Mas eu creio no poder e na oração de que minha mãe fez por nós, por mim. Porque depois de um certo tempo, irmãos, eu escutei da boca dela, você não sabe o quanto que eu rezei para que você não passasse nessa prova. Cunhado do meu irmão fez junto comigo. Hoje ele já faz 12 anos que ele é agente carcerário. Você não sabe o quanto que eu rezei para que você não passasse nessa prova. Irmãos, das 5 questões que eu passei errado para o gabarito, uma que estava certo, eu copiei errado. E as outras 4 que eu errei, não poderia ter acertado, mesmo errando? Passei do errado para o certo, mas não, irmão, errei as 4. E a única certa, você fala, irmão, é que você foi burro mesmo. Fala, não, irmão, eu acredito mais no poder da oração da minha mãe do que no meu próprio erro. Eu tenho certeza, irmão, que a oração dela chegou no coração de Deus. Fala, Senhor, mas ele não podia ter um emprego bom? Poderia, irmãos, mas Deus conhece aquilo que é bom e aquilo que é ruim para o seu filho. Talvez, irmão, se até agora alguma graça na vida do seu filho ainda não tenha acontecido, é talvez porque aquilo que você tenha pedido ainda não, Deus sabe que não vai ser bom para ele. Eu não estou falando em questão de libertar de vício de nada não, irmãos. Porque às vezes os pais rezam também para as coisas boas dos seus filhos. Mas você está vendo, irmão, o poder da oração? Aquele homem, irmãos, ele estava desesperado. Ele estava desesperado. Sabe-se lá quantas vezes ele já tinha ido atrás de oração, pedido e não tinha se resolvido, irmãos. Mas ele não desistiu. Ele foi perseverante. Ele perseverou. Ô, palavrinha poderosa é essa, irmão. Perseverança. Continuar. Orar, rezar, levantar, rezar, orar, abençoar, levantar, rezar, abençoar. Quando eu preparava essa pregação, eu escutava a pregação do padre da Canção Nova, eu não lembro o nome dele, sou ruim de guardar nome. Ele costuma celebrar lá em São Paulo, no Nossa Senhora do Líbano. Sempre ele está fazendo missa lá. Oi? Isso. E ele dizia, irmãos, que o quanto que a mãe dele rezou pela conversão dele. Vocês já devem ter ouvido o testemunho dele. Se envolveu com droga, com todo tipo de porcaria, irmãos. Como que é o nome dele, irmão? Padre Sandoná. Isso. Adriano Sandoná.
Eu estava escutando, irmão, olha, eu estava tomando banho, eu estava escutando aquilo lá e estava chamando muito a minha atenção. Toda a conversão dele, toda a história de conversão dele, irmãos. Chegava dia, irmãos, que ele chegava de madrugada totalmente drogado. Com quem que ele encontrava, irmão, de joelho rezando? A mãe dele. O que lá em Jó dizia? Nas madrugadas, Jó orava a Deus porque se preocupava com os seus filhos. Às vezes ele dizia, irmão, que ele chegava à noite, irmãos. Enquanto a mãe dele estava rezando, ele estava urinando na sala porque ele estava tão ruim, mas tão ruim que ele nem sabia identificar onde era o banheiro. Mas quem estava rezando por ele, irmão? A mãe dele. Talvez hoje seja você pai. Talvez seja você hoje vô, seja você vó que toma conta dos seus netos. Seja a sua vez de levantar de madrugada, dobrar o seu joelho e clamar a Deus pela libertação do seu filho, pela libertação da sua filha, pela libertação do seu neto, pela libertação da sua neta. Amém? Você acredita nisso, irmão? Sim. E para concluir, irmão, pega comigo lá em Deuteronômio, só para fechar. Porque aqui nós vamos entender a nossa responsabilidade como pais, a qual nós somos chamados a orar pelos nossos filhos. E muitos mais outros exemplos na Bíblia nós temos, irmãos, de homens e mulheres que clamaram pelos seus filhos e eles foram libertos. Se você quiser anotar, anota, irmãos, lá em Deuteronômio 6, 4, 9, é bem curtinho. Vai dizer assim, só para a gente concluir. Amém? Deuteronômio 6, 4 a 9, vai dizer assim: ouça, Israel, Javé nosso Deus é o único Javé. Portanto, amem a Javé seu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força. Que essas palavras que hoje eu lhe ordeno estejam em seu coração. Presta atenção, irmão, no versículo 7. Você as inculcará em seus filhos, e delas falará, sentado em sua casa, andando em seu caminho, estando deitado e de pé. Você também as amarrará em sua mão, como sinal, e elas serão como faixa entre seus olhos. Você as escreverá nos batentes de sua casa e nas portas da sua cidade. Amém? Olha o que diz o 7, irmão, repetindo. Você as inculcará em seus filhos, e delas falará sentado em sua casa e andando em seu caminho, estando deitado e de pé. Você as inculcará em seus filhos. Os mandamentos, irmãos. Os judeus, eles colocam nas franjas, eles põem nas batentes das casas. Para onde, irmãos, é lei deles. Para que não se esqueça, para que sempre esteja lembrando qual o caminho a seguir. É missão minha, é missão sua, pai e mãe, de inculcar em nossos filhos a palavra de Deus. É missão nossa, irmãos e irmãs, como pais e mães, orar pelos nossos filhos. É missão nossa. É missão nossa, irmãos. É missão nossa. É palavra de Deus. Está dizendo aqui lá no Antigo Testamento. Você as inculcará em seus filhos. Você os ensinará. Vocês vão orar pelos seus filhos. Não é missão, irmãos. Desculpa se tem catequista, não é uma crítica, não. Mas não é missão da catequese ensinar seus filhos o caminho de Deus. É missão nossa. Não é missão, meus irmãos e minhas irmãs, das catequistas ensinar os nossos filhos a orar.
É missão dos pais. A nossa casa é a nossa primeira igreja. É lá, irmãos, que os nossos filhos, ao entrarem, têm que ver a gente de joelho rezando, e a partir daí se transformar em homens e mulheres diferentes. Porque estão se tirando tanto, irmãos, a imagem de Deus do meio do povo? Porque estão se tanto, irmãos, tentando atacar nas escolas, tirar ali o cristianismo? Como a gente costuma dizer, o mal se mata pela... Irmãos, é a partir daqui, ó, do tamanho dessa menininha aqui, ó, que começa a se inculcar, se começa a penetrar, se começa a colocar as ideias. É aqui, é na raiz, é no início. E para mudar depois, irmãos, é muito mais difícil. Você está vendo, meu mãe? Você está vendo, pai? Qual que é a sua missão? Você está vendo, irmãos e irmãs, o poder que a sua oração pode fazer? Ah, irmãos, se nós tomássemos posse disso. Ah, irmãos, se nós assumíssemos isso de uma maneira profunda na nossa vida. Eu tenho certeza que o mundo não estaria tão perdido como está, irmãos. Porque quando a gente ensina valores cristãos para os nossos filhos, irmãos, repara a diferença. É como eu disse, talvez você fala, mas eu já tenho feito isso. Você fala, conheço pessoas que fizeram, mas não adiantou nada. Irmão, tem uma palavra chamada livre-arbítrio. Agora, como pais, é obrigação nossa fazer com que os nossos filhos sejam homens e mulheres melhores em Deus, através da sua oração, amém? Vamos ficar de pé?